Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? João 3, de 1 a 20. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, ou Senhor, ou Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo de coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém pode subir ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem de ser levantado, para que todos os que o amam, para que todos que nele creem tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho de Deus. Não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Esse texto ele conta a história de que Jesus tem uma conversa com um dos chefes da sinagoga, uns dos senhores da lei, daqueles que tinham entendimento da palavra de Deus. E esse homem, ele pergunta para Jesus: como é que pode alguém nascer de novo? Nicodemos, ele tinha muito conhecimento, irmãos. Ele tinha ciência, teológica, mas não tinha tido ainda a experiência da conversão. E nós vimos, a gente consegue ver isso muito hoje na igreja. Gente que muitas vezes tem muita espiritualidade, mas não tem conversão.
Pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento de Bíblia, de Deus, mas não tem conversão. Gente que tem uma história, mas não tem convivência. Ter história é uma coisa, ter convivência é outra. E Nicodemos, ele era esse tipo de pessoa, que sabia na teoria, mas não tinha experiência da prática. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Ou seja, não conheçam, mas pratiquem também. E quando Jesus fala para ele: olha, vocês precisam nascer de novo. O que é nascer de novo, gente? Imagine que Jesus estivesse dizendo para vocês agora: olha, João, você precisa nascer de novo. Canova, de novo, irmãs, de novo, de novo, de novo, vocês precisam nascer de novo. Aquele homem que tinha um conhecimento, esperava-se que ele soubesse que era realmente a conversão, voltar para Deus. Mas ele pergunta: como é que pode alguém já tendo uma idade, ele usa a expressão, alguém já sendo velho, retornar para a barriga da mãe? É possível? Imagina que você caberia no útero da sua mãe, agora, do jeito que você está? Não caberia, não existe lógica anatômica para isso. Jesus está falando de coisas espirituais. Nascer de novo também não é reencarnar. Não é isso, não tem nada a ver com isso, não é você voltar lá, não. Jesus está tratando com ele sobre uma necessidade que aquele povo tinha, que era o quê? Voltar às veredas antigas, voltar aos caminhos de Deus, voltar aos caminhos da verdade. Quando a gente fala nascer de novo, é porque nós estamos num caminho que não é o caminho que Deus fez para nós. Então todos nós aqui nascemos de novo, amém? Pergunta para o seu irmão: você nasceu de novo? Nasceu de novo? Fala assim: se você não nasceu, fala aí, se você não nasceu, vai ter que nascer, e vai ser hoje. É preciso nascer de novo. Não é uma mudança natural, não é um nascimento fetal. Ele está falando do nascimento espiritual, a coisa da essência de Deus em nós. Quando a gente nasce, durante alguns períodos da vida, nós somos dependentes de pai e mãe, não é verdade? Não é isso? Você lembra que você foi dependente do seu pai e da sua mãe? Ainda sou até hoje, né? Vocês são até hoje, você não pode ser, então continua sendo. Aí vai chegando um momento que você vai crescendo e a asinha vai crescendo. E conforme a asa cresce, o que o passarinho faz? Ele quer voar. Conforme vai crescendo, vai tomando decisão. Quem manda, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha vida sou eu, né? Lembra que a gente falava isso? Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha vida sou eu. E a gente vai crescendo e a gente vai tendo autonomia, porque a gente já não precisa de ninguém. Se eu quero ir em tal lugar, eu vou e pronto. Se eu quero fazer tal coisa, eu vou e faço e pronto. Eu tenho o direito das minhas ações e também tenho o dever das consequências. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia. A autonomia até certo ponto é bom, mas até certo ponto é ruim. Hoje eu olho para trás e falo: puxa, como era bom aquele tempo, né? Que você não tinha responsabilidade, que você sabia que as contas iam estar pagas, que você sabia que ia ter comida, que você sabia que estava tudo certo. E a gente não via a hora de amadurecer, porque queria ganhar o quê? Liberdade. E Jesus está dizendo: olha, vocês precisam nascer de novo. Engraçado que depois que a gente ganha a liberdade, que a gente experimenta o mundo, a gente quer voltar, né? A gente já viu pessoas aí, vamos falar, graças a Deus não é aqui, mas as pessoas que lá no mundão, que
Depois de um certo tempo quer voltar a ser jovenzinho, quer voltar a ser jovenzinha. Já não é mais. Essa geração é a geração do estica-estica. Sabe o que é isso? Estica aqui, estica lá, e não adianta, que não vai ficar. Só se colocar no formol. Aí vem Jesus e fala: vocês precisam nascer de novo. Irmãos, nós precisamos nascer de novo todos os dias. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Como é que tem aquele filme do Adam Sandler lá, que a moça perde a memória e todo dia, como se fosse a primeira vez. Vocês já assistiram esse filme? Assista, que é muito bacana. O nosso amor por Deus precisa ser aquilo, como se fosse a primeira vez, a paixão, a primeira paixão, o nascimento. A criança, quando ela nasce, ela já ouve a voz da mãe, ela já conhece. E aquele homem que era um dos senhores da lei, aqueles que deveria saber sobre isso, não compreendia. E nós estamos vendo uma geração que não sabe o que é nascer de novo. Tem um vídeo, eu não assisti, eu me lembrei agora, que fala sobre a conversão de antigamente e a conversão de hoje. Eu ainda não assisti, eu quero assistir. E o pregador, ele fala de como era a conversão antigamente e como é a conversão hoje. Eu quero saber o que ele fala naquilo, mas a impressão que dá, eu não assisti, mas a impressão que dá é que é diferente. Antigamente, quando a pessoa tinha um encontro com Jesus, vamos falar assim, né? Parece que era diferente de hoje. Parece que hoje, tá, irmãos? Não estou falando que mas parece que hoje não muda tanto. Na verdade, o que tem que mudar é interiormente. Estou falando de coisas espirituais, tá? O exterior está tudo certo. Aí as mudanças vão ser gradativamente. Mas ele está trabalhando isso com aquele homem. O que não é um novo nascimento, o que não é um novo nascimento é a gente permanecer nas práticas velhas. O que não é um novo nascimento é a gente achar que do jeito que está bom. O nome já diz novo. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam e tudo se faz novo. Novo nascimento. É disso que Jesus está trabalhando. E é disso que a gente precisa aprender, ou pelo menos a trazer a memória, para a gente não se perder, para a gente permanecer na dependência de Deus. Agora, o que é o novo nascimento? O versículo 5, o que é que ele diz no versículo 5? Quem puder ler para mim, versículo 5. Se não nascer da água e do Espírito. A água significa o quê? A água tem o simbolismo do quê para nós cristãos? Purificação, santificação. A água tem significado de saciar sede, de saciar a sede. A água tem o significado da limpeza, da pureza. E quando ele fala do Espírito, se não nascer da água e do Espírito, o que o Espírito significa para nós? Se a água é a purificação, o Espírito significa a presença de Deus na nossa vida. A água vem e lava a nossa vida, e o nosso corpo é o que do Espírito Santo? O que nós somos? Templo. Toda semana os irmãos vêm aqui e lavam o templo. Entendeu? Então, se a água nos purifica para quem? O Espírito Santo. O novo nascimento, ele está falando dessas coisas, irmãos. Não é uma coisa tão difícil.
mas é algo que a gente precisa sempre estar remoendo, sempre estar pensando, sempre estar lendo. Inclusive, por falar em ler, eu falei domingo passado, vou lançar nesse domingo, mas já está pronta a leitura do Novo Testamento em 6 meses. Então nós vamos começar a partir de janeiro, fazer a leitura do Novo Testamento em 6 meses, só o Novo Testamento. Vai ser muito bacana, porque é todo o Novo Testamento. Nós vamos fazer essa leitura esse ano 2 vezes. Primeiro semestre e segundo semestre nós vamos investir lendo o Novo Testamento. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós a trazemos para dentro de nós, é a água que está nos lavando para quê? Para que o Espírito se sinta bem na gente, dentro da gente. Arrependimento, irmãos, é a consciência da condição pecaminosa. Novo nascimento está falando de arrepender-se. É a consciência de que em algumas áreas nós precisamos nascer de novo. A impressão que dá é que tem área da nossa vida que está convertida, mas tem área que ainda não se converteu, está relutando, não é assim? Tem área que parece que ainda é mundana. Você já detectou alguma área mundana na tua vida? Para pensar nisso. Pastor, isso é herege, não é? É verdade. O apóstolo Paulo fala aqui, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu faço. É obra, e essa coisa do novo nascimento, isso é muito bacana da gente pensar hoje, é obra do Espírito Santo em nós. Quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. É Ele que nos convence. Se o Espírito Santo não estivesse em você, você acha que você iria reconhecer o seu pecado, o seu erro? Não. Se o Espírito Santo se afastar um pouquinho de você, você já está devendo. Porque a nossa carne perde aquilo que é a obra da carne. A nossa carne pede aquilo que satisfaz o nosso eu. O Espírito não, é aquilo que nos leva a adorar a Deus. São pensamentos, são orientações que a Bíblia dá, e quando a gente dá uma devida atenção, faz sentido para a gente. A Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Você enche a sua vida do Espírito Santo? Está vendo como são coisas que a gente começa a falar, e Deus vai falando com a gente, e a gente vai sentindo, puxa, eu preciso melhorar. Mas mais do que eu preciso, eu posso melhorar? Enchei-vos. É obra do Espírito Santo em nós. Quando eu falo de obra do Espírito Santo, eu estou falando da gente ouvir a voz do Espírito, eu e o Espírito Santo, Ele falando comigo. Quantos já brincaram aqui de telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio? Vamos fazer uma brincadeira de telefone sem fio? Eu vou falar aqui para o Luiz, ele vai passar lá, e depois ela vai me falar. Aí o Tiago vai ser o último, ele vai me falar o que eu falei aqui. Como é que vai chegar nele lá? Eu falo aqui, Deus é amor. A hora que chegar lá, vai falar, assim diz o Senhor, servo de... Porque a gente sempre aumenta. A gente inventa, a gente aumenta, mas não inventa. Então, quando eu usei essa expressão do telefone sem fio, porque as coisas que eu tenho que ouvir de Deus. Que eu tenho não, que eu posso ouvir de Deus. Você sabia que Deus quer falar com você hoje? Você sabia que Deus hoje tentou falar com você? Ou Deus falou com você hoje? Deus falou com você hoje? Deus falou com você? Pergunta para o seu irmão, Deus falou com você hoje? O que ele falou? Bom dia. Fala. Está valendo. Está vendo como é que a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus? Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente não precisa nem de segundos e nem de terceiros.
Deus falar diretamente com a gente. Isso é bacana, gente. É isso que eu espero dentro do cristianismo, Deus falando com a gente. Você chegar, pastor, eu estava em casa lá e Deus falou comigo. Eu falei, amém. Quem falou foi Deus? Foi Deus. A gente deve aprender a não terceirizar a voz de Deus. Isso é bacana, hein? Anota aí. Não posso, anota aí, não devo terceirizar a voz de Deus. Não terceirize a voz de Deus. Quem foi que falou que antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar? Quem? Jó, né? Isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de conheço, de contigo andar. Antes era terceirizado, agora não, eu vou direto na fonte. Nova conversão, nascimento. Isso é muito joia, gente. O novo nascimento, versículos de 11 a 15, lê aí, pastor Thomas, com voz de homem forte de barba, vai. Bem forte, hein? Ou seja, quem vai fazer a obra é o Filho de Deus, é Jesus. Ele está mostrando que por meio dessa internalização do plano de Deus, começa em nós o novo nascimento. A gente deixar esse Filho de Deus que vai ser levantado, ou que foi levantado como a serpente que foi levantada lá no deserto. Vocês lembram disso? Que o povo de Israel, eles estavam no deserto, aí eles, como sempre, desobedeceram, pecaram, e Deus permitiu que serpentes entrassem no arraial, e muita gente estava morrendo picado por serpente. Você estava dormindo aí o que foi que Deus fez? Vai lá, manda alguém fazer uma serpente, coloca na ponta da vara e deixa suspenso. Quem for picado pela serpente, vai lá e olha para aquela cobra, e ela não vai morrer. Aí, anos depois, séculos depois, quem é que foi levantado no madeiro? Quem que foi levantado no madeiro? Jesus, a cruz. E quem olha para Jesus, vai ter vida. Quem olha para a cruz e aceita a cruz, o Cristo que morreu na cruz, vai ter o quê? Vida. Ainda que morra, fala o quê? Viverá. Ainda que morra, viverá. Olha que coisa bacana da gente escutar, gente. Que verdades são essas que estão aqui e que muitas vezes a gente deixa passar, porque a gente está perdendo o olhar daquilo que é importante, olhando para aquilo que não é importante. Pede para o Espírito Santo nesses dias te dar sensibilidade para você olhar para aquilo que é importante, para aquilo que vai alimentar a sua vida, irmãos. É igual você comer. Eu lembro que, nossa, a gente vai ficando velho, é duro, né? Eu lembro que tinha aquelas reuniões, na época ainda era da Tupperware, mas isso em 78. Aí fazia as reuniões, tinha um tal de mandiopan. Não sei se vocês lembram disso, mandiopan. Era uns negocinhos como tem hoje aí, que você botava na frigideira. Virava eu gostava de ir nas reuniões da Tupperware, porque ia ter mandiopan. Mandiopan com que suco? Só que o mandiopan não alimenta. É igual o fandangos, skinny, né? Skinny. É esse negócio. Né? Biscoito de vento. Você come um pacotão e está com fome. Tem coisa que a gente está ouvindo hoje aí, irmãos, que é mandiopan.
é pregação Mandiopã, é oração Mandiopã, é ensinamento Mandiopã, é louvor Mandiopã, evangelismo Mandiopã, que enche, que cresce, que dá volume, mas não sustenta. Está entendendo? Que se a gente conseguir enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue, a gente não vai ter fome, a gente não vai ter sede, porque Ele diz que ainda que morra, viverá. Muitas vezes nós estamos morrendo porque a gente está olhando para o lugar errado. Para onde é que a gente tem que olhar na nossa vida espiritual? Para a cruz, ou melhor, para o Jesus que ressuscitou da cruz, que ressuscitou do lado da cripta, mas que morreu na cruz, mas ressuscitou. É para Cristo, é para Ele. E o novo nascimento, ele está relacionado a essas coisas. A importância do novo nascimento é o amor de Deus em nós. É o amor de Deus em nós, essa é a importância do novo nascimento. É também uma necessidade universal para todos, ela é plural, e ninguém fica isento dela. A salvação é para todos, o reino de Deus é para todos, Jesus é para todos. É por isso que a gente está com aquele negócio ali na frente, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque o reino de Deus é para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está dando uns brancos aqui hoje. Aí eu vou na fonte. Você está entendendo isso? A importância do novo nascimento, porque ela é uma realidade, presta atenção nisso aqui, ó, ela é uma realidade histórico-terrena, ou seja, a salvação foi planejada no céu, mas ela vai se concretizar onde? Na terra. Olha que legal isso. Ela foi planejada, Deus com Jesus, com o Espírito Santo, ó, tal, pá, vai ser assim, papapá. Vamos fazer o plano. Mas a gente vai realizar ele aonde, Pai? Jesus pergunta. Eu estou viajando na maionese. Fala, a gente vai realizar lá na terra. É plano de Deus, irmãos. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente manifesta o reino de Deus, nós estamos manifestando um plano universal, um plano que existe por toda a eternidade. Você está fazendo parte de algo que está acima de você, que é um privilégio. A pessoa, você faz parte de um plano que Deus criou. Olha que coisa maravilhosa. E por último, rapidamente, as bênçãos de um novo nascimento. O que uma criança recém-nascida traz para uma família? Alegria, né? Você já viu? Quantos já foram lá na Santa Casa, lá no berçário onde ficam as crianças? Aí como é que os pais ficam? Olha que belezinha, mas criança tudo feio, gente. Criança tem cara de joelho. Mas pai, que lindeza, mas parece com o pai, né? Nem parece ainda, está tudo inchado. Mas criança traz alegria, né? Que coisinha fofa, não tem nada de fofo ali, está tudo inchado, está com medo, acabou de sair do ambiente dele, não é verdade? O novo nascimento traz a salvação, uma nova perspectiva de vida, ele traz absolvição do julgamento. O novo nascimento traz atração para a luz que é Jesus. E presta atenção, o novo nascimento, eu vou encerrar aqui, só quero depois contar uma historinha para vocês. O novo nascimento, ele traz frutos morais positivos. Frutos morais positivos. O novo nascimento gera isso. Frutos morais
positivos. Amém, queridos? Vou contar aqui uma historinha, eu achei muito bacana essa historinha, vou ler aqui para vocês. Conta-se que um cangaceiro nordestino, dos mais brabos, se converteu. Irmão de... como é que a gente é? Do Lampião. Primo irmão do Lampião. Hoje eu estou cá. O tic-tac não está funcionando, só o tic. O tac está... Diz que o cara era mau, era aquele que riscava a faca, que fazia, acontecia. Cangaceirão no Nordeste. Mas se converteu. Aceitou a Jesus. E um dia foi parado por um grupo de cangaceiros que o abordou dizendo: vem cá, é verdade que você agora é Bíblia? E ele respondeu: é verdade, sim. E aí eles dizem para ele: nós não acreditamos, logo você está querendo fugir do grupo, está negando o fogo, deixa disso e vamos continuar a nossa saga. Aí ele responde: não vai dar. Não vai dar, eu realmente me converti, eu nasci de novo. Essa parte é legal. Aí eles perguntam: então prova que você é crente, canta uma das músicas desta, que só os crentes cantam. Então aquele homem bruto, rústico, sistemático, como diz a música, com porte valente, cheio de cicatriz, cheio de corte de peixeira, começou a cantar a única música que veio na cabeça dele. Começou a cantar assim: sou uma florzinha de Jesus, abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Aquele homenzão que antes fazia, acontecia, cantou essa música. Diante disso ficou claro para todos aqueles homens, para todos, que aquele homem realmente tinha nascido para outra vida completamente diferente da vida anterior. Só Jesus é capaz de fazer uma pessoa bruta, rústica e sistemática uma florzinha. Você pode imaginar isso? Aquele nordestino com a faca na cintura, aquele chapéu de couro, começou a cantar: só uma florzinha de Jesus. Isso é fruto, irmãos, do novo nascimento. E é isso que as pessoas estão buscando, o novo nascimento. E talvez elas ainda não receberam o novo nascimento, porque muitas vezes o novo nascimento não está evidente na nossa vida. Talvez o que esteja evidente ainda é o velho homem. E para a gente manifestar novo nascimento, não é do jeito que todo mundo acha que é: eu tenho que orar 24 horas, eu tenho que jejuar 24 horas, eu tenho que ficar em consagração, eu tenho que estar no monte. Nada disso. O novo nascimento se manifesta em atitudes que demonstram o amor de Deus para o próximo. Tudo bem? Posso te ajudar? Como é que foi seu dia? Deus te abençoe. Como é que você está? Às vezes você pode chegar para uma pessoa, e eu acho isso tão bacana, de você chegar e ser agradável, um sorriso, às vezes conte uma piadinha, fale algo interessante. Ou você ficou sabendo do Flamengo, rapaz, o Flamengo ganhou do Palmeiras, a pessoa não ia esperar aquilo de você. Então, contar uma coisa que está falando por aí, e você dá uma opinião saudável, demonstrando que você é um ser humano igual a ele, mas que além de ser um ser humano, você é uma florzinha de Jesus. Então fala para o seu irmão: você é uma florzinha de Jesus. Você é uma florzinha de Jesus. Você é uma rosa do deserto. Tem uns aí que é comigo, ninguém pode. Espada de São Jorge. Não, era cangaceiro. E dos brabo. É assim que a gente consegue manifestar o reino de Deus para as pessoas aí fora. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Eu tenho falado, eu tenho pensado, eu tenho
notado, não sei se é realmente isso, eu acredito que sim, mas que nós estamos 2 anos e meio indo para o 3º ano que vem, e a gente vai com certeza experimentar a vinda das pessoas para este lugar por elas mesmas. Eu vou lá, eu quero conhecer, eu quero ver. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço porque eu estou andando com você. E isso vai servir para Deus quebrar a gente, para Deus falar assim: ó, eu não preciso de vocês, mas através de vocês outros virão. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Deus tem me dado a oportunidade de ouvir isso de pessoas. Eu ouvi no sábado e essa semana eu escutei de novo a mesma frase. Toda vez que eu passo lá eu vejo cheio. Eu quero ir lá conhecer. Eu falei: então vem. Sem eu falar nada. Oh, vamos lá para a igreja, você precisa de Jesus. Nada disso, eu estava vendo outra coisa que me interessava. Então, irmãos, vamos nos preparar para quando essas bênçãos vierem, a gente manifestar esse reino, o reino de Deus saudável, porque elas virão necessitando de um reino saudável. O reino de Deus é saudável, mas quando o reino dos homens começa a interferir no reino de Deus, ele começa a azedar, né? Então não vamos permitir isso. Vamos pedir para o Senhor para que o novo nascimento seja uma realidade nas nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém?